Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, estamos de volta para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paizinho querido, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, neste instante, junto com Teus filhos, para agradecer-te pelo nascer de mais um dia novo, Pai. Colocamos nossa vida nas Tuas mãos, a nossa direção diante do Teu altar. Que o Senhor esteja nos dirigindo neste dia. Que possamos, Senhor, ser sensível à Tua voz. Que Teu ensinamento neste dia, Pai, venha alegrar o nosso coração, porque a Tua palavra é luz, Tua palavra traz força, traz ânimo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja visitando cada vida que nos ouve, Senhor, a partir de agora, os doentes, os enfermos que estão em casa, que estão nos hospitais, que o Senhor esteja neste momento trazendo o bálsamo, a cura, a libertação. Que Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração por meio da Tua santa palavra. Nós te convidamos, nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, quero lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia, vamos meditar, que Deus tenha a falar conosco neste dia. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 33, nos diz assim: Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Onde Paulo estava, que se retirou, e quem era esse povo que Paulo se retirou do meio deles? Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo se encontra em Atenas, no meio daquele povo eloquente, sábio, conhecedor, não da palavra, mas conhecimento humanos. Paulo começa a trazer a palavra de Deus àquele povo, porque o povo não conhecia o verdadeiro Deus. Aliás, havia ali muitos deuses sendo expostos e cada um adorava o seu Deus. Depois que Paulo traz a revelação do Deus verdadeiro, o Deus que nos fez, o Deus que lhe enviou, alguns deles, depois que ouve a respeito da ressurreição, está no verso 32, Paulo começou a falar a respeito do varão de Deus, que era Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição, muitos começaram a zombar de Paulo e disseram: a esse respeito, nós o ouvimos outra vez. Ou em outra tradução, ouvimos depois. O homem natural, que é dado às coisas materiais, aquilo que é terreno, é sempre aquele que dá sempre uma desculpa depois. Outra ocasião, assim como esse povo falou para o apóstolo Paulo. Mas quando Paulo decide a retirar-se do meio deles, glória a Deus, porque em meio a muita gente que ouve a palavra do Senhor, alguém dá a credibilidade ao Evangelho e é tocado pela palavra, é alcançado pela palavra, é convencido pelo Espírito Santo. Dois deles têm o seu nome
citado nesse mesmo capítulo, e alguns outros que seus nomes são omitidos. Pessoas que ouviram a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto aqueles homens, todos foram privilegiados em ouvir a palavra de Deus, em conscientizar ou estar consciente do seu caminho pecaminoso, mas poucos reconheceram, poucos abriram seu coração para que o Espírito Santo viesse ministrar no seu coração que eles precisavam de uma nova vida, de uma entrega total nas mãos do nosso Deus. Então, entre aqueles, alguns homens juntaram-se a Paulo e creram. Aleluia, glória a Deus. Existe muita gente hoje ainda crendo no Evangelho. Crede no Evangelho. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. A minha pergunta é que nesse dia você tem recebido muitas mensagens a respeito da vida eterna, a respeito de Jesus que veio, se encarnou, se fez um de nós, não conheceu o pecado, viveu entre os homens, foi humilhado, foi rejeitado, mas ele veio e cumpriu a sua missão. Morreu no nosso lugar. Qual a decisão, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Qual a sua decisão? Assim como aquele povo, os habitantes da cidade, daquele lugar de Atenas, os atenienses, todos tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho de Cristo, mas poucas pessoas compreenderam que precisa de um verdadeiro encontro. Compreenderam que o reino de Deus havia chegado naquele momento, enquanto muitos rejeitaram. E você, qual é a sua decisão? Qual é a decisão que você tem hoje a fazer? Você, a exemplo da maioria, acerca desse assunto, você vai ouvir depois e vai fazer uma decisão depois, se é que você vai ter tempo, ou a exemplo dessa minoria que você creu, ou que você está crendo, e você tomou uma decisão a entregar sua vida agora para Jesus. Os dias são maus. Já disse aqui em outros momentos, os dias estão sendo abreviados. A cada dia, o cumprimento do sermão escatológico do Messias está se revelando. E é preciso que a gente olhe para cima. Não olhar para os problemas que vêm sobre a nossa vida, o que acontece no mundo, mas são cumprimentos do que o Mestre falou. Você que está afastado do Evangelho, você que um dia creu nessa palavra e você se afastou por algum motivo, agora é momento de você retornar à casa do Pai. Você que ouve a palavra, mas que ainda não fez nenhuma decisão. Até quando você vai só ouvir? Até quando você vai ser apenas ouvintes
e não praticantes da palavra de Deus. Que você aproveite as oportunidades, porque nem sempre elas são repetidas. Meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Obrigado, porque a tua palavra que nos mostra o quanto nós carecemos de ti, o que nós somos, Pai, e o que precisamos ser pela tua palavra. Há uma promessa de vida eterna, Senhor, e somente aqueles que se esforçam a deixar tudo para te servir herdarão a vida eterna. Dê da sua graça que possamos continuar firmes, Senhor, nesse propósito, nesta decisão, a estar marchando, olhando somente para ti. No teu altar eu coloco essas vidas, Senhor, que o Senhor lhe dê a oportunidade, que vida, Senhor Deus, compreenda o chamado teu e que o teu nome vai ser glorificado em nossas vidas. Das dia de paz, dia de bênção, dia de vitória. No teu altar eu coloco a minha vida, a vida de minha esposa, nossa família, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus chefes. Das um dia de paz, das um dia de vitória. Nós oramos a ti e já te agradecemos. Amém. Deus abençoe um dia de paz, mas eu conto com você nos ajudando ali no nosso canal do YouTube. Me ajude. Eu preciso no mínimo de 1000 inscritos. Quando você se inscreve, toda vez que tiver um vídeo novo lá, o YouTube lhe avisa que tem um novo vídeo. Você estará nos ajudando a levar a palavra do Senhor mais além. Deus te abençoe, um dia de paz, um dia de bênção. No próximo encontro, se Deus permitir, estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.